eu sou a Almi de Oliveira e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o motivo da compra e da reforma da minha casa dos sonhos, além de falar um pouco sobre a burocracia envolvida no processo de compra e financiamento de uma casa. Antes de começarmos, peço que você se inscreva aqui no canal e deixe o seu like se este conteúdo fizer sentido para você. Você já parou para pensar na importância de ter a sua casa própria? De ter um lar que é seu, um espaço que reflete a sua personalidade, o seu estilo de vida. Para muitas pessoas, a conquista da casa própria é um sonho que carrega um significado profundo. Ao longo dos anos, o desejo de possuir um imóvel tem sido uma meta importante para diversas famílias. Ter um lugar para chamar de seu vai além de questões financeiras. É sobre ter estabilidade, segurança e a sensação de pertencimento. Uma casa própria representa um investimento no futuro, uma construção de patrimônio que pode ser passado de geração para geração. É um lugar onde se constroem memórias preciosas, onde se estabelecem raízes e se cria um senso de comunidade. Além disso, ter seu próprio imóvel oferece liberdade para expressar a sua individualidade e criatividade. Você pode personalizar cada cômodo deixando do jeito que sempre sonhou. É o espaço onde você pode se sentir verdadeiramente em casa, rodeado por suas lembranças e escolhas. Mesmo com as mudanças no mercado imobiliário e nas formas de moradia, muitas pessoas ainda valorizam o sentimento de ter um lar próprio. É um símbolo de independência, de alcançar uma meta muito importante e construir um futuro sólido. Porém, sabemos que alcançar esse objetivo não é muito fácil. Envolve planejamento financeiro, pesquisa, negociação e muitas vezes superar obstáculos. Cada jornada é única e traz consigo histórias de superação e perseverança. E comigo não foi diferente. Eu também tinha o sonho de ter o meu próprio espaço e tudo isso que eu mencionei agora. Além, claro, de ter uma casa no meu nome. Com a minha mudança para o interior do estado de São Paulo, eu comecei a perceber que este sonho poderia estar mais perto do que eu imaginava. Para quem conhece a capital, São Paulo, sabe que por lá os preços dos imóveis são relativamente altos. E a não ser que você aceite morar na periferia ou no entorno de São Paulo, você vai pagar muito mais caro para ter um imóvel, que pode inclusive ser bem pequeno. O interior já é um pouco diferente, e o preço dos imóveis mais acessíveis em muitas regiões. Bem, o meu passatempo favorito era ficar olhando imóveis na internet em várias regiões, capital, fora, arredores, imaginando qual deles eu poderia comprar. Eu simulava o financiamento, alguns até têm o simulador embaixo, né? Isso me deixou com um olhar aguçado para vários imóveis, porque eu sabia quais imóveis faziam, que estavam muito tempo à venda e às vezes só mudavam o anúncio. Eu sabia que determinado imóvel havia baixado, aumentado de preço, eu já estava observando, principalmente o aumento contínuo de preços, né? Porém, toda essa experiência minha era online. Eu chegava até a marcar algumas visitas dos imóveis e desistia antes da visita. Cheguei até a marcar visita em Campinas, morando em São Paulo, sem ter carro. E desmarquei. Mas dessa vez foi diferente. Um dia eu acordei inspirada e resolvi sair do virtual e liguei para a imobiliária que eu visitava frequentemente, mas de modo online. E eu marquei a visita e fiz a visita no imóvel escolhido. E apesar da localização que eu não gostei muito, eu percebi que o imóvel tinha um enorme potencial. Por dentro ele surpreendia, né? Ele fica próximo do centro da cidade, não tem garagem, é uma casa antiga, fica numa rua muito movimentada. E por fora você não dava nada para casa, mas ao entrar ela me surpreendeu sim. Decidi então fazer uma proposta oficial para o proprietário, oferecendo o valor de R$150 mil no imóvel, ao invés de 160 mil que ele estava pedindo. E para minha alegria, o proprietário aceitou a minha oferta no mesmo dia. Começou então a parte burocrática da coisa. Entre ligar para visitar o imóvel e o aceite da proposta se passaram 5 dias. Foi muito rápido, eu sei, mas um dos motivos de me ter me feito fazer a proposta era que eu não iria conseguir, naquele momento, comprar um imóvel mais caro do que aquele. Eu queria sim um apartamento com vista, uma ótima vizinhança, mas isso tem um preço, e era um preço maior do que eu poderia pagar no momento. É o que eu falo aqui sempre nos meus vídeos, né? Na maioria das vezes, nós temos que encaixar nossa condição financeira para o padrão de vida que podemos bancar. E foi pensando nisso que eu cheguei à conclusão que nenhum imóvel que a gente compra, né? Principalmente o primeiro, ele não precisa ser o imóvel definitivo. A gente não precisa morar nele por 50 anos. Mas para eu ter um apartamento com vista e no bairro bacana, eu precisava começar por alguma coisa. E no meu caso era um imóvel de R$150 mil no centro de Sorocaba. Nesse valor eu acharia no máximo um CDHU afastado aqui na cidade.
No entanto, lá estava eu comprando um imóvel no centro de 92 metros quadrados construídos por 150 mil reais. A minha jornada estava apenas começando. Depois disso, passei por uma série de etapas burocráticas para concretizar a compra. Eu queria financiar com o Santander, o banco no qual eu tenho conta desde a época da faculdade. Mas o Santander não estava disposto a facilitar a minha vida de empreendedora solo. Ele tinha a melhor taxa de financiamento, que atualmente está caro, sim, gente, né? Não vou falar que estava barato. E não adianta, eu não queria me sujeitar a um financiamento da Caixa. Eu já havia ouvido boatos que era meio humilhante até você ficar pedindo coisa para a Caixa e o tanto que demorava. E aí eu tentei o Santander, só que ele me solicitou uma prova de renda que eu poderia pagar pelo financiamento. Enviei então uma defesa de crédito com mais de 50 páginas, bem detalhadinha, para o Banco Santander, provando que eu poderia pagar, né? E após uma semana, duas de análise, sim, demorou umas 2 semanas, ele aprovou o meu crédito de 150 mil reais. Isso que o meu score tem mais de 900. Em paralelo à documentação exigida do proprietário, do imóvel também foi enviada para a imobiliária e para o banco e tudo aprovadinho. As certidões estavam todas ok, dava tudo certo com o imóvel. Quase 15 dias depois, aconteceu a vistoria do imóvel pelo engenheiro contratado pelo Santander. O engenheiro ficou no imóvel quase 3 horas fazendo a vistoria. E somente 10 dias depois da vistoria, foi aprovada com ressalvas. Ou seja, para que o financiamento fosse pelo Santander, o proprietário do imóvel precisava regularizar o imóvel e apresentar um comprovante para o Santander. A regularização exigida era que a metragem que o engenheiro mediu lá no momento do imóvel batesse com a metragem que estava no IPTU, porque pela metragem lá que ele somou e o que estava no IPTU era diferente. Então a prefeitura da cidade precisava ajustar. E vocês sabem como é essa coisa de prefeitura, né? Demora. Então o corretor de imóveis me ligou e fez esse alerta para mim. Olha, vai demorar muito essa regularização, pode demorar meses. Você quer esperar ou mudar de banco para financiar? Assim, hoje parece simples contar que após 15 dias aconteceu a vistoria e depois de 10 dias saiu a resposta. Mas só quem passou por esse processo sabe a ansiedade de aguardar por algo demora a acontecer. Era muita ansiedade. Não era pouca, não, era muita. Porque o proprietário ele poderia desistir da venda, caso aparecesse alguém que pagasse à vista pelo imóvel. E eu ainda não tinha dado o valor da entrada. Eu precisava ter o crédito aprovado e pelo menos o processo do financiamento iniciado. O período entre a proposta de compra e esse impasse do Santander foi de mais de 30 dias. Somando isso, já era 20 de dezembro. E logo todo mundo ia estar de recesso no final do ano. Mas mesmo assim, eu era muito rápida nas solicitações da imobiliária para fazer esse processo burocrático andar. Tudo que eles pediam eu mandava muito rápido. E foi então que eu autorizei o financiamento ser feito pelo Banco Itaú. No momento que eu dei o aceite, o Banco Itaú aprovou meu crédito em questão de horas. Não precisei fazer essa defesa de crédito, não precisei enviar documento nenhum provando que eu tinha renda para pagar o financiamento. Eu só mandei o meu CPF para eles. Nessa parte foi bom ter um score bom zerado, sabe? Eles constaram todas as minhas coisas, depois eu vi lá. Porém, ao fazer novamente a simulação, a taxa que eu tinha visto do Itaú e do Santander lá atrás, né, um mês atrás, tinha ficado mais caro. Ou seja, quanto mais tempo eu esperava, mais o financiamento ia ficando caro. E coisa de 1 semana, eu já tinha o crédito aprovado, a vistoria agendada e uma nova conta no Itaú. E a vistoria não demorou muito para acontecer. Depois que ela foi feita, ela foi aprovada no dia seguinte e 2 dias depois eu paguei o valor da vistoria que já foi debitada na minha conta no valor de R$ 1.231. 2 dias depois eu recebi a minuta do contrato de financiamento do Itaú e depois de passar 2 dias lendo, com muita calma, eu aconselho você a ler o contrato bem calmamente, praticamente memorize tudo que tem no contrato. Aí eu fui na imobiliária assinar, porque eu precisava assinar, né, e mandar por correio. E o proprietário foi lá e assinou também. Com isso, já havia se passado 2 meses desde aquela minha oferta lá inicial, quando eu fiz a proposta do imóvel. Confesso que o antigo proprietário tinha muita paciência em esperar. Foi só então que removeram o anúncio da imobiliária e eu fiquei aguardando pela guia do ITBI. Nesse meio tempo, o jurídico da imobiliária fez um contrato de compra e venda do imóvel e eu assinei também junto com todos os envolvidos. 7 dias depois que eu paguei o valor da entrada do imóvel, que foi no momento da assinatura do contrato do jurídico, eu paguei 20% do valor do imóvel, que no meu caso foi 30 mil reais. E depois de 1 semana eu paguei o valor do ITBI, que foi de R$ 1.500. Para quem não sabe, o ITBI é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis. E cada prefeitura cobra um valor diferente, que geralmente é um percentual do valor do imóvel para transferir de uma pessoa para outra. Aqui na minha cidade, quem compra o primeiro imóvel tem um incentivo da prefeitura e paga menos. Por isso que num imóvel de 150 mil reais eu só paguei 1.500.
Aí quando eu paguei, eu levei no mesmo dia no cartório de imóveis para registrar a matrícula e poder enviar para o banco. 5 dias depois que eu paguei o ITBI da casa, a prefeitura da cidade aprovou o IPTU do imóvel. Ou seja, daria para eu fazer pelo Santander o financiamento. Porém, eu optei por não mudar tudo e demorar ainda mais. Eu fiquei com medo do proprietário desistir. Então, para a prefeitura alterar o IPTU e corrigir a metragem, desde o momento que deu entrada, demorou uns 30 dias. Eu achei mais ou menos muito eficiente. E 4 dias depois que eu dei a entrada no registro da casa, o cartório de imóveis me ligou pedindo um comprovante que esse era a minha primeira casa. Porque eu paguei a taxa, mas nada eu poderia ter pago e já tem imóveis. Mas eu fiz uma declaração que era o primeiro imóvel e eles aceitaram. E 12 dias após eu dar a entrada no cartório, o registro de imóveis ficou pronto. No cartório, eu paguei um total de R$ 1.955,64 no registro. Na matrícula da casa, ficou o meu nome lá como proprietária, porém alienado ao Banco Itaú. Então, a matrícula precisava ir para o banco. Dessa forma, eles iriam liberar os recursos ou os 120 mil para o proprietário que faltava. E foi assim que eu fiz. Eu peguei a matrícula numa quinta, fiz uma cópia para mim, façam uma cópia quando fizer isso, e enviei por Sedex no mesmo dia. Era uma quinta-feira, quando foi sexta-feira, o Itaú liberou os recursos para o proprietário, ou seja, foi super rápido nessa parte. Eu gosto de contar detalhes, tanto de valores quanto de tempo, porque eu sei que esse processo de financiar um imóvel é pouco divulgado. Eu tive a sorte de ter um corretor de imóveis maravilhoso. Eu nunca trabalhei com alguém tão disposto a ajudar e com uma excelente comunicação. E quem pagou ele foi o proprietário, que foi o percentual lá da corretagem, lá da venda do imóvel. E da minha parte, eu anotei tudo para compartilhar, porque eu sofri de muita, mas muita ansiedade para que tudo acontecesse bem e desse certo. E mais ainda, eu queria pegar a chave do imóvel, medir cada cômodo, fazer plano de decoração e nada da chave chegar até mim. Sim, gente, foi demorado, foi angustiante, mas é o processo. Talvez se eu tivesse feito com o Itaú desde o início, eu não teria demorado tanto. Eu quis tentar primeiro pelo Santander. E eu aposto que com a Caixa Econômica teria demorado bem mais. Eu peguei a chave da casa no dia do meu aniversário, que foi dia 2 de fevereiro. E foi um presente muito significativo de mim para eu mesma, sabe? No dia 6 eu paguei a primeira parcela do financiamento, mas eu tava feliz, eu tava muito feliz. E estou muito feliz por ter alcançado o sonho de ter a minha casa própria. Mesmo com todos os desafios burocráticos, cada obstáculo superado me mostrou o quão resiliente eu sou. Agora eu vou começar o processo de reformar o imóvel em alguns pontos que ele precisa, porque como eu comentei, é uma casa antiga. Daria pra morar? Daria pra morar, mas precisa fazer uns ajustezinhos, pelo menos na parte elétrica. E vou compartilhar com vocês também. Acredito que a cada 15 dias um vídeo novo sobre a reforma deve sair aqui no canal. Eu vou falar principalmente dos custos. Então já me segue aqui se você gosta de saber o preço das coisas e também de acompanhar uma reforma. Espero que tenha gostado da minha história, tenha te inspirado, que possa te ajudar na compra do processo burocrático do financiamento do seu imóvel. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!